Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Tiago Lucena, seu professor de Ciência, Tecnologia e Sociedade. E hoje nós vamos tratar do tema, a questão da neutralidade na ciência. E vamos fazer isso num cenário muito interessante. Aqui, o castelo, a Fortaleza da Juromenha, em Portugal, divisa com a Espanha. Daqui a pouquinho eu vou mostrar imagens para vocês. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesta imagem. Nós temos ali uma torre. E é esta imagem que é trabalhada no texto que vocês leram para a aula de hoje, a ideia de que supostamente a ciência é praticada de forma neutra, né, desprovida de afetos, desprovida de comandos que estão para além das decisões dos próprios cientistas. E o autor utiliza a ideia da Torre de Marfim, né, um cientista que se isola do contexto social como se isso fosse possível, mas nós vamos tratar desses fatos com um pouquinho mais de detalhes quando estivermos lá na torre. Eu vou para lá, vamos comigo. Ali está a torre, só mais umas escadinhas aqui e já chegamos lá. Então, chegamos aqui ao topo da torre e quero chamar a atenção de vocês para mostrar um pouquinho aqui da paisagem. E prestem atenção neste rio. Este chama-se o Rio Guadiana. Do lado de cá, como a bandeira mostra, estamos em Portugal. Na outra margem do rio, para lá, é Espanha. E isso daqui, meus caros, foi assunto para muita discussão histórica, discussão é um jeito leve de dizer, para batalhas, para disputa de território histórico. E aqui vocês têm mais ou menos uma visão mais panorâmica, com minha sombra aparecendo ali, da Fortaleza da Juromenha. E a partir de agora eu quero começar essa nossa aula de hoje replicando, melhor dizendo, uma imagem, uma pequena história, que eu chamo de fábula, na verdade, que aparece no texto que vocês leram, que é a ideia da Torre de Marfim. Aquela história diz o seguinte, que a ciência moderna, né, num esforço gigantesco de colocar em pauta seu discurso racional, técnico e lógico sobre qualquer outro discurso de ordem mítico, mágico, religiosa, nessa busca de construir um conhecimento pautado sim por um método, mas por estratégias mais assépticas, começa a difundir e construir uma imagem, né, que vai sendo perpassada na sociedade com o tempo, de que o bom cientista ou a boa ciência se faz uma vez que nos descolamos daquele fenômeno, daquele que vamos chamar de objeto, né, vamos objetificá-lo mesmo com o nome, objeto de estudo, no sentido de dissecá-lo, de matematizá-lo e explicá-lo e revelá-lo melhor. Então, essa busca incessante por essa razão sobre a razão, né, aquela ideia do Homo sapiens, sapiens, o humano que sabe, essa busca desenfreada por, ao mesmo tempo, afastar-se de qualquer situação que nos relembre a nossa animalidade. Esse cientista, supostamente, nessa fábula, né, vai viver, descola-se da sociedade, vai viver numa torre, né? No caso, uma torre de marfim, e deste lugar ele vai pensar formas de explicar, dissecar e intervir na sociedade, como se fosse possível pensar dessa maneira, né? Como se, na prática, nós conseguíssemos nos descolar daquilo sobre o qual estamos pensando. Então, isso já meio que desmistificando, e o argumento mais importante para a gente tratar aqui é que, claro, vou falar um pouquinho mais como é que se deu e
essa história de neutralidade na ciência, quais são os argumentos que derrubam essa ideia, né? E terminar dizendo que de fato é mais do que pensar numa neutralidade, o que é mesmo urgente e mais importante para nós. Pois então, era século XVII, exatamente a mesma época em que este espaço aqui estava sendo ampliado e reformado. Ele foi ampliado e reformado já a partir da utilização de técnicas novas que surgiam a partir dos novos saberes científicos que fervilhavam aqui na Europa. Claro, ainda mais rudimentar por aqui, porque digamos que o epicentro, Portugal nunca esteve, né, naquele momento histórico, não esteve no epicentro dessa guinada, dessa mexida, né, na estrutura da sociedade. Isso vai chegando depois por aqui e nos outros lugares do mundo também, né? Essa ideia que vai se globalizando muito mais de uma sociedade mais urbana, cada vez menos rural, uma sociedade que vai se automatizar mais lá na frente. Isso vai ter um start no século XVII, mas vai se consolidar a partir do século XVIII, XIX, XX nos nossos dias atuais. Então, para a ciência se configurar enquanto tal, né, como esse novo discurso, né, essa nova tradição de construção de conhecimento, ela, além de ter um método, que nós já falamos sobre isso, ela precisava de uma linguagem, né? Essa coisa da linguagem racional, lógica e técnica, ela tem alguns entraves, porque ela só vai ficar pertencente ou apropriada pelos iniciados dessa nova forma de construir conhecimento, mas ela vai construindo seu discurso de tal maneira que vai impondo respeito, e esse respeito não é só uma falácia, esse respeito se dá na demonstração de sua capacidade de ler a natureza e de, a partir dessa leitura, começar a pôr em prática o seu projeto, que não era nada singelo, de consertar a sociedade. É importante falar sobre esse projeto, e essa expressão consertar a sociedade é que nesse discurso técnico, racional e lógico, o cientista, vamos dizer assim, né, a cabeça desse sujeito que vai construir conhecimento por meio dessa nova ciência, ele vai começar a visualizar o mundo como se fosse uma grande máquina com defeito, né? Vai olhando profundamente, percebendo defeitos nessa máquina, mas uma vez que descobre a linguagem de como a natureza funciona, ele diz: opa, ok, vamos lá, é possível consertar isso daqui, vamos lá, vamos tentar e vamos conseguir. Só que o mundo, a sociedade, a vida não são máquinas, não é? Então há sempre espaço para o imprevisto, há sempre espaço para o não pensado, não é? Há sempre espaço para a incerteza. De todo modo, essa forma de expressão do saber humano vai mesmo ganhar, vai se enrobustecer, né? Vai ganhar muita força, porque nós vamos começando a perceber a estrutura dos ambientes começa a mudar, as doenças começam a ser curadas, descoberta de outros lugares possíveis. Então tudo isso vai sendo potencializado com essa forma organizada de construir conhecimento, e junto com isso começa-se a dizer: olha, se não for explicado pela matemática, isso não é viável. Se não estiver em Newton, não existe, não é? Então essa mentalidade radical vai começando a causar muito mais infortúnios, muito mais problemas para a própria ciência do que mesmo soluções. E esses infortúnios dizem respeito à incapacidade, digamos assim, ou a um distanciamento maior que a ciência vai tomando da vida das pessoas. E aí, hoje, ainda se tem muita percepção pública com relação à ciência, a respeito de algumas figuras que sempre estão muito distantes de nós. Ou parece que os cientistas são aqueles sujeitos daquelas pinturas clássicas, ou a ideia de cientista está ligada àquele sujeito louco que explode coisas no laboratório, ou ainda o cientista é um vilão, ou alguém que vai salvar e redimir a sociedade. Todas essas figuras, elas parecem sempre sobre-humanas ou longe demais de nós. Nós nunca pensamos o cientista como aquele sujeito de carne e osso que está ali,
vivendo toda essa dinâmica de altos e baixos da vida, mas está organizadamente pensando formas, soluções para os problemas que se apresentam para nós. Então, a ciência foi tornando-se cifrada, técnica demais, e isso foi distanciando-a do cotidiano das pessoas. E hoje, no século XXI, nós temos colhido frutos podres disso, que é contra esse desconhecimento que gera uma série de replicações de notícias falsas a respeito do que seja a ciência, que nós temos que nos posicionar, né? E nós só somos capazes de nos posicionar se conhecemos a natureza da ciência, e a partir desse conhecer somos capazes de imprimir a nossa opinião de maneira muito mais lúcida e muito mais interessante para que as pessoas, mesmo aquelas que não são do universo da ciência, compreendam sua importância. E agora eu quero voltar para uma frase do Yuval Harari muito interessante, que ele diz assim: a ciência é incapaz de escolher as suas prioridades. Essa frase, ela pode ser para nós uma síntese de toda essa discussão sobre a neutralidade da ciência, porque essa frase remete para aquilo que ele fala no texto dele, que nós sabemos que é o modo como funciona a tríade, né, para que o saber científico apareça, né, e se estabeleça, se encaixe na vida de todos nós. A ciência está aqui na tríade, mas aqui está a decisão política, né, do poder político, e aqui está a decisão do poder econômico. E a ciência está o tempo inteiro, é um triângulo, mas ela está meio que respirando entre esses dois lugares, porque, por melhor que sejam as ideias, elas só são viabilizadas com investimento. E a questão principal é: o que é mais importante? O que é mais urgente? E nós só vamos descobrir o que é mais importante e o que é mais urgente se nós pararmos, enquanto sociedade, enquanto decisão social, para nos perguntar: ciência para quê e ciência para quem? Se nas agendas de prioridade com relação à ciência e à tecnologia, os governantes e aqueles que detêm a economia, mas vamos pensar mais nos governantes, porque aquele que detém a economia está mais preocupado mesmo com o lucro, né? A promessa da economia é multiplicar-se por si mesma. Então, vamos pensar mesmo quem decide politicamente, principalmente nas democracias, né? O que é mais importante e o que é mais urgente. A ciência e a tecnologia pode deixar a vida da coletividade um pouco melhor e um pouco mais feliz? Como fazer isso? Porque, caso contrário, e principalmente se pensarmos mais pelo polo econômico, nós vamos fazer aquilo que eu digo que é o mais lamentável que há: relegar a ciência e a tecnologia, o brilhantismo dos cientistas e tecnólogos, à construção de objetos de consumo. E objetos de consumo que só serão, angariados, capturados por quem tem poder de consumo, poder de compra. Ou seja, não é para todo mundo. Então, a questão da prioridade. Então, eu estou falando tudo isso para vocês para dizer que essa ideia de neutralidade da ciência, ela já se esvai aí com essa frase do Harari. Essa incapacidade de estabelecer a prioridade quer dizer o quê? O cientista, ele pode dizer qual é a sua ideia, mas aquela ideia propriamente só virará uma realidade, seja uma ideia que vai virar uma tecnologia, algo palpável, seja uma ideia que é uma estratégia de melhoria de algo. Isso só vai se estabelecer se houver nesse triângulo um equilíbrio de decisão. Ok, isso aqui é prioridade, ok, eu invisto nisso daqui. Então é nesse sentido que diz que é incapaz de escolher suas prioridades. Mas o tempo inteiro temos que estar pensando como deixar a vida um pouco melhor, um pouco mais feliz. Então, essa ideia de que tudo que se faz em ciência, o que vem à tona em ciência, só é possível se houver um acordo entre poderes, isso já joga por terra essa ideia dessa suposta neutralidade. Um outro modo de ver também essa impossibilidade de uma neutralidade é na questão mesmo da condição humana. Vocês lembram, agora há pouco eu estava falando para vocês que nós nos configuramos, o nomezinho de nossa espécie é Homo sapiens sapiens, o humano que sabe, né? Extremamente narcisista esse nome nosso. O Edgar Morin, um pensador francês,
ele diz que condiz muito mais, se quiséssemos dar um nome para a nossa espécie, faria muito mais sentido se disséssemos que somos Homo sapiens demens. Prestem atenção nessa expressão e ela faz muita diferença. O humano que é razão, sapiência, mas que também é emoção. O sapiens nós já sabemos o que é. A dimensão do demens, né, tem a ver com demência, mas tem a ver com loucura, compulsão, com paixão, com tudo aquilo que nos dá vontade de respirar e seguir no dia seguinte. Isso é demens, isso está em nós. Então, vimos pela dimensão sapiens que a neutralidade é inviável porque ela precisa a ciência precisa respirar a partir de outros que tomam que tornam a agenda, que constroem a agenda das prioridades. E na dimensão do demens, é impossível pensar uma neutralidade da ciência porque o cientista ele é um sujeito de carne e osso. É um sujeito que é movido pela turbulência dos afetos. Então, aquilo que vai fazer mais sentido na hora de escolher o que pesquisar para um pode ser anódino, não fazer sentido algum para o outro cientista. Então, essa escolha, o direcionamento do nosso olhar para aquilo que queremos dissecar, queremos conhecer a fundo, isso está diretamente ligado à pulsão dos nossos afetos. As situações que, nossa, isso é tão importante, alguém chega e fala para você com tanto entusiasmo, você faz, né? Enquanto que outro assunto pode te despertar, te fazer acelerar o coração e para outro não gerar impacto algum. Então, na dimensão, fazendo uma síntese para chegarmos ao final desse vídeo, para podermos discutir bastante na nossa aula. Na dimensão sapiens, a neutralidade na ciência ela é inviável porque ela precisa, a ciência ela não estabelece sua agenda de prioridades. Há sempre outros que vão decidir e que vão investir nisso, né? O poder político e o poder econômico. Na dimensão demens, só escolhemos os nossos objetos, ou melhor, as nossas preocupações científicas baseados naquilo que mais nos anima a investigar. Por isso que nós escolhemos áreas do saber diferentes, por isso que dentro da nossa área nós escolhemos caminhos muito específicos, porque está ligado à dimensão da pulsão, que é humana. E para terminar, né, juntando tudo isso, como eu disse, essa condição binária, o que tem de bom nela é quando nós conseguimos diluir uma coisa, um polo no outro, é dizer que a ciência não tem que pensar que ela tem que ser neutra para ser potente enquanto forma de construir conhecimento. A ciência precisa sim ser movida por ética, rigor e responsabilidade. Vou falar sobre esses 3 pontos com mais calma lá na nossa aula síncrona. Até já. Um abraço.